Luciano, és um herdeiro político de uma bonita história em Gravataí e no Rio Grande do Sul. O que tu aprendeste com o pai? Olha, é uma pergunta difícil, né? Mas eu digo, acho que eu aprendi tudo, né? Desde ser um pai também, né? De ser filho, mas também de ter muito amor por Gravataí, pelo nosso Rio Grande do Sul, né? E saber que a política não é uma coisa ruim, né? É uma coisa boa e que pode mudar e melhorar a vida de muitas pessoas. Teu pai, ele passou por altos e baixos na política, ele experimentou de tudo, né? Sim. Teve denúncias, foi inocentado, certo. Foi prefeito, ficou um tempo no ostracismo, hoje ele estava de volta, né? Sim. Hoje ele é um dos bastiões da direita no Rio Grande do Sul. Sim. Com o PTB. Ele estava muito radiante, né? Sim, ele estava muito feliz. Nós tivemos uma convenção do Estado aqui do Rio Grande do Sul, do partido que ele estava presidindo. Era tudo o que ele queria fazer, era uma grande convenção onde ele pudesse reunir todas as lideranças do partido, montar uma nominata forte de candidatos e candidatos a deputado. Isso ele estava realizado, porque isso tudo aconteceu do jeito que ele queria, da forma que ele queria. Depois ele foi segunda-feira a Brasília na Convenção Nacional. Lá também ele estava realizado, porque o partido estava mostrando força de se reerguer no Brasil todo. Tivemos então depois a vinda dele à volta aqui e que ele se sentiu um pouco mal, né? Diz que foi algo que ele comeu, enfim, e no fim aconteceu isso, né? Mas eu acho que ele morre feliz, né? Sabendo que a missão dele foi feita. A gente até se questiona, quem sabe ele não era o momento dele voltar por causa da questão da sua idade, poderia afetar alguma coisa na saúde, porque sempre a gente fica preocupado, né? A gente que é filho e da família, mas eu acho que se ele não fizesse isso, talvez, né? Ele não podia então morrer em paz. Então acho que ele morre fazendo o que ele queria. Teu pai é inscrito na história de Gravataí como o prefeito que começou a negociação da GM, né? Exato, sim. Eu me lembro bem dessa história, até eu tenho muita vontade de escrever um livro sobre isso. Para ter essa história contada, né, de fato aconteceu. Me lembro que ele me contar de que estava anunciado que iria para Guaíba, tudo certo, e ele pegou uma faixa e foi para o aeroporto dizendo que a GM era para Gravataí. E o pessoal começou a rir da cara dele, né? Que tu tá louco, Edir? Esconde essa faixa. A GM vai para Guaíba, né? Daí ele incomodou, na época, o governador Brito, o Nelson Proença, o secretário na época, de que ele queria uma audiência com a GM para mostrar as qualidades de Gravataí, né? E ele conseguiu, de tanto insistir, conseguiu essa audiência. Ele ganhou uma semana para isso. Ele reuniu todo o secretariado da época, todo mundo, até os empresários ajudaram. Lá surgiu, levou um ônibus com o pessoal, fomos em audiência lá, ele foi com todo mundo e mostraram, né, nessa única audiência que tiveram com a GM, de que Gravataí merecia ser vista de melhor. E o pessoal viu que realmente as qualidades de Gravataí, desde o solo, desde da questão logística, tudo era melhor que Guaíba, né? E Gravataí acabou recebendo a GM por isso, né? Então, assim, foi esse trabalho, essa insistência dele, quando ele botava algo na cabeça, era difícil de convencer do contrário, né? Às vezes ele mudava, claro, mas a maioria das vezes não. Ele ia em frente, lutava por aquilo que ele acreditava. E se hoje Gravataí tem a GM, é porque ele teve esse início. Claro que teve muitos trabalhos, muitas coisas envolvidas, mas ele foi o pivô, o que iniciou, o que insistiu que isso acontecesse. Morre hoje um prefeito histórico para Gravataí, Edir Oliveira. Com ele começou a negociação da GM, né? Com ele. Eu era diretor da CRT na época e ele me chamou, tive reuniões aqui com ele para tratar da parte de telecom. Mas o Edir foi muito mais importante nisso, né? O Edir criou a Fama, por exemplo, criou o IPG, que é o antigo IPAG, o IPG,
Recém há pouco, o pessoal da Guarda Municipal diz que quer fazer uma homenagem especial a ele, me pediu licença, eu digo com toda a licença do mundo, e foi ele que criou a Guarda Municipal. O Edir fez transformações importantes na Prefeitura, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, a SMDUR, hoje era a Secoplan, na época foi criação dele. O Edir criou muitas estruturas na Prefeitura, modernizou muita coisa aqui. Então foi importante, foi um importante organizador da casa, né? Fundação do Meio Ambiente, essas coisas todas que eu te falei aí, é marca dele. Ele deixou, eu sempre falava com ele, quando eu encontrava ele, eu digo, Edir, tudo que foi criado de estrutura decente, organizada na Prefeitura, tem o teu dedo. Ele ria, aquele jeitão dele e tal. Isso daí é a minha contribuição, ele dei a minha contribuição. Então, é isso, ele foi muito importante para nós, criou muita coisa importante da nossa estrutura que até hoje a gente mantém. Edir Oliveira é uma pessoa histórica em Gravataí, mas também no estado do Rio Grande do Sul, né? Eu tive a honra de ser prefeito com o Edir, fui prefeito em São Borja, o Edir prefeito aqui em Gravataí. Nós tínhamos uma grande amizade, depois nos elegemos juntos para deputado federal. Ele cumpriu 2 mandatos, eu segui na carreira, cumpri 5 mandatos, mas em 2 mandatos tive a honra também de estar ao lado do Edir. Então o Edir, que foi nosso deputado, prefeito, quando eu era prefeito, Barbosa, também do PTB, aqui de Sapucaí, nós conversávamos sempre juntos em ações que eu tinha da fronteira e assim aqui da região metropolitana. A nossa relação vem daquela época, né? Depois nos elegemos deputado, também tínhamos uma grande relação e agora quis Deus que ele estivesse no comando do PTB quando nós fizemos o acerto para que o PTB estivesse ao meu lado, colocando a Tanise, a vaga de vice-governadora. Um grande nome, uma grande pessoa, fez um grande trabalho. Agora mesmo o Zafalão comentava todo o esforço que ele fez, todo o empenho para trazer a GM aqui para Gravataí, que mudou a cara do município. Mas esse era o Edir, né? Trabalhador, honesto, corajoso, enfrentava as peleias, para dizer assim. Esse momento de polarização, dá pra gente dizer que o Edir era um bastião da direita gaúcha? Eu acredito que sim. O Edir Oliveira estava assim concentrado, colocando todas as suas forças, o trabalho que ele tem para fazer essa união em volta das pessoas, como o Heinz, como a Tanise, como a comandante Nádia, como o Bolsonaro, que querem melhorar o país. Ele estava muito feliz, estava jovial, né? Nos seus 72 anos ele mostrava uma jovialidade, uma força, uma garra. Na convenção domingo no PTB ele se mostrou mais do que um jovem idealista naquela ideia, naquela força de fazer sim nós retomarmos o empreendedorismo, o trabalho que vem do PTB, o progresso, a ordem, me defendendo como um leão, né, que ele gostava de dizer. Essa guria tem que ser nossa senadora, essa guria, o Heinz tem trabalho, a Tanise, e nós termos essa perda no meio de uma pré-campanha deixa todos nós consternados, né? Porque ele estava reunindo as forças, reunindo o PTB e mostrando um PTB realmente que não tinha morrido, né? Ao contrário das pessoas que estavam pensando que muitos deputados acabaram saindo, ele estava reerguendo o PTB, mostrando a força do trabalhismo e, por certo, uma grande perda para todos nós, né? Que estamos aí, que somos da política, uma grande perda para o cidadão, é uma grande perda para famílias, sem dúvida de dúvida, sem dúvida. É uma perda muito grande, né? Porque é um nome que vinha, inclusive, tentando resgatar todas as dificuldades que o PTB está enfrentando, né? Agora, com a candidatura do Roberto Jefferson à presidência da República, movimentos já estavam sendo organizados aqui, né? No sentido... Era um amigo pessoal dele, né? Exatamente. Tanto é que o Roberto Jefferson colocou ele na presidência do partido pela relação pessoal, confiança que ele tinha no Roberto Jefferson. Então é uma grande perda, né? Mas o que eu posso te dizer? Posso dizer para quem está nos acompanhando, para você, que a vida é uma passagem muito rápida e a gente não se apercebe disso. Você vê que a morte dele foi uma morte que a hora que tiver que ir embora, eu também gostaria de ir por esse caminho. O cara
desencarnou dormindo, sem sofrimento, sem nada, né? Que Deus o abençoe, lhe proteja e receba, né? Foi uma pessoa que teve um papel importante no processo político, ajudando as pessoas aqui. Estamos aqui, né, nesse momento de dor. Um ano passado, o falecimento da Sônia Oliveira, né? E aí somos surpreendidos hoje de manhã pela essa notícia, essa falta que vai fazer certamente um ícone na cidade, prefeito, ex-prefeito, ex-deputado, ex-secretário, amigo da família toda, né? Já estamos aqui. É uma perda para a cidade. E agora, exatamente no momento, né, de eleição, no momento de correria que ele estava, nessa investida toda do PTB junto com o PP, vai fazer falta certamente na campanha para eles. Mas é a vida, né? A gente está aqui, é um passamento. O Edir foi um grande amigo. Luciano e a família continuam todos conosco. Espero que a gente continue com saúde pelos próximos anos aí. Funcionário público de Gravataí, fosse quem fizesse as atas, as posses dos últimos prefeitos, em quantos anos, dos últimos anos? Casualmente, em 1994, quando o Edir era prefeito municipal e eu trabalhava na Secretaria do Governo, ele me convidou para fazer, eram outros que faziam, o Hamilton. Aí disse: Julinho, dessa vez tu vai fazer. Aí foi no 4 de abril de 94, numa ida dele a Brasília, aí eu fiz a transmissão. Depois pulou um pouco, depois voltei a fazer, mas desde 2001 até recentemente eu tenho feito. E trabalhei com o Edir, acrescentando, Martinelli, de 79 a 82, o Edir era o secretário do Planejamento do governo do Eli Correia e eu trabalhava com ele. E depois de 93 a 96, também, quando era prefeito, eu trabalhava na Secretaria do Governo. Que lembranças tem dele? Muitas, porque eu tive uma parceria longa com o Edir. Eu diria assim, bom, amanhã, dia 5 de agosto, eu completo 48 anos de prefeitura. Sou aposentado pelo INSS, mas continuo na prefeitura. E com o Edir, pelo menos uns 45 anos assim, eu convivi com ele. Inclusive, não só na prefeitura, como na política, também na comunicação social, na imprensa. O Edir, uma época, tinha um programa na Rádio Cultura, depois Rádio Capital. O Edir era radialista, né? Sim. Aí, em 81, 82, eu tinha uma parceria com ele, eu sempre acompanhava ele a Porto Alegre todos os sábados, né? Então, no futebol também, quando ele montou o time do Paladino para disputar o estadual de futebol de salão, agora futsal, eu também acompanhava ele. Então, são muitos eventos, muitas ocasiões em que eu participei junto com o Edir Oliveira. Ô Doni, fosse ex-presidente do Paladino, Edir Oliveira também, qual foi a colaboração dele com o clube, na sociedade de Gravataí? Era uma pessoa bastante ativa aqui, né? Sim, ele ficou depois que fui eu que indiquei ele, tá? E depois ele assumiu, ficou 15 anos. 15 anos. Não precisa dizer muita coisa, o cara ficar de 20 anos, fez grandes realizações, na parte social do clube, desenvolveu, e inclusive nessa época eu estava fora, eu estava em Santo Antônio, com um período que exatamente não estava bem. Mas muitos eventos, grandes realizações, e foi um trabalho que ele gostava toda a vida, desde o início da juventude, trabalhou toda a vida pelo esporte, pela vida social, tá? E pela política. E a política não precisa dizer mais nada, né? Ele trabalhou hoje, ele faleceu trabalhando arduamente pela política, pelo ideal dele. Como presidente Paladino foi 15 anos, acho que dispensa qualquer tipo de comentário durante esse período que ele teve lá. Foi uma dedicação total. Hamilton, Edir Pedro Oliveira, ele foi um político na essência, né? Sim. Passou por altos e baixos, sofreu justiças da vida, mas morre com a cola erguida, como diziam, né? Que era um galinho, né? Que diziam, era um galinho empinado, né? Sempre foi empinado, desde menino, mas
a maneira de vencer a timidez. O Edir era uma pessoa muito tímida. Não, ele falava para um ginásio de esportes lotado de pessoas. Sim, sim. O Didi Trapalhão também era extremamente tímido. O Edir era um homem muito tímido. Muito tímido. E ele, então, ele tinha que fazer aquela pose para se firmar, e as pessoas achavam que isso era uma prepotência, quando na verdade ele era uma pessoa extremamente sensível. O Edir era uma pessoa que tira o casaco, fica sem camisa e te dá porque tu está com frio. Ele era assim. E veja bem que ele teve no final da vida uma queda bastante grande na autoestima, porque depois de ter sido vereador, prefeito, secretário de Estado, deputado federal e sendo cogitado para ser candidato a governador, ele sofreu uma queda bastante grande, né? E ele sentiu. A maioria dos políticos, esse tipo de queda até eles usam como motivo de orgulho para conseguir mais votos. Mas o Edir não tinha esse tipo de temperamento, ele sentiu muito. E aí ficou em casa cuidando da horta e do pomar e da família. Mas e a retomada agora do PTB, né? Ele era um cara de confiança do Roberto Jefferson, que é uma personalidade da política nacional, e ele estava feliz também em conduzindo o PTB a uma aliança com possibilidade de vencer a eleição. O Edir chegou ao ponto de fazer um pronunciamento, um discurso de manhã numa cidade, de tarde noutra e de noite noutra, agora nesses últimos dias, que apelidaram de pré-campanha. Né? Ele não pretendia voltar a praticar a política como ele sempre fez. Ele ainda estava atuando por causa do filho, né? Mas como ele era amigo particular do Jefferson, e o Jefferson teve um problema com o partido aqui no Rio Grande do Sul, o partido esteve em crise, e ele precisava de uma pessoa de confiança para assumir o partido, que fosse da confiança dele, que ele pudesse confiar nessa pessoa, né, que fosse dele mesmo, e também uma pessoa que ele conhecia, porque o Edir construiu o PTB, o Edir foi de município em município do Rio Grande do Sul construindo o PTB, ele sabia da capacidade. Então ele chamou o Edir, graças a Deus, porque o Edir então partiu fazendo exatamente o que ele sabia, o que ele gostava, e com a autoestima bastante levantada, né? Ele essa semana fez um discurso em uma convenção em Brasília, veio para casa descansar e esqueceu de se acordar. O Boalhão, uma pessoa que estava dormindo ainda. Hamilton, ele escreveu o nome dele na história de Gravataí com a negociação da GM, né, que hoje corresponde a metade do orçamento de Gravataí. Na época, o orçamento da prefeitura é um valor tão insignificante que se a gente fala, ninguém acredita. E o que se fez na época, em 4 anos, também, infelizmente, nem tudo deu para terminar, porque nós contava com a reeleição que o Fernando Henrique estava adquirindo na época, né? Custou caro, pagou bem, mas não ficou pronto em tempo para o Edir concorrer à reeleição. Então, o Bordignon, teu amigo Bordignon, ele disse assim: Hamilton, eu não vou concorrer contra o Edir, porque eu já concorri algumas vezes, prejudiquei o patrimônio da família e eu não quero mais fazer isso. Aí quando ele soube que não houve a reeleição, ele disse assim: Hamilton, é a minha chance. E quando o Abílio escolheu a sua companheira para ser a candidata a prefeito, que fosse suceder ao Edir, e o Edir não teve interferência nisso, ao contrário do que pensam, eu sei porque eu acompanhei, o irmão dele, o único irmão. Aí ele ficou feliz, ele disse: agora sim, agora é a minha chance. E eu digo: olha, cuidado com o Mota, o Mota é populista, e o povo em Gravataí é ainda a quantidade de eleitor maior, é de gente bem popular, o populista pode te ganhar, e quase. E ali iniciou o PT em Gravataí, como sucessor do Edir. Sabe que eu... E o Bordignon, desculpa, eu não sei se ele vai admitir isso, mas ele tinha um costume no começo, tudo que ele fazia, ele perguntava se aquilo tinha sido bom, se não tinha sido melhor que o Edir fez, ou pelo menos igual. Ele usou muito o Edir como referência, pode ter certeza, pode perguntar para ele se ele vai se lembrar disso ou se vai ser sincero. Mas é um bom sinal isso na política. Se eu te der uma lista do que ele fez, tu não vai acreditar.
como ele não é mais candidato a nada, eu posso te dar uma lista um dia desse, não precisa ser hoje, vai ficar bobo. Os caras dizem, não foi ele que fez, foi. O que fica da principal lembrança do irmão? Do irmão? Bom, como irmão, como familiar, o que me fica é o seguinte, diferentemente do que a maioria das pessoas pensam, embora ele me tivesse também como referência, mas eu não tinha a influência tão grande com ele como aparenta, porque como irmão mais novo, ele pensava em emancipar-se da tutela desse irmão. Então ele procurava fazer as coisas e me comunicava depois, né? Quando ele desistiu de concorrer a prefeito, eu fiquei sabendo depois. Quando ele foi secretário de Estado do Brito, eu não o visitei nenhuma vez na secretaria. Quando ele foi secretário de Estado do Rigoto, 4 anos, eu fiquei só o primeiro mês com ele, que ele precisava fazer uns projetos, e eu fui fazer os projetos. O Rigoto enviou para a Assembleia, hoje são leis, porque ele sabia que era coisa que eu sabia fazer. Mas o resto, 3 anos e 11 meses, eu não participei lá. Por que isso? Ele não se dava comigo. É porque ele não queria, em hipótese alguma, comer na mão do irmão. E junto com o irmão, ele comeria na mão do irmão, porque ele se criou com o irmão mais velho. Eu sou 3 anos e meio mais velho que ele. E infartado. E ele que foi. E eu fiquei. Mas vocês tinham essa relação, né? Era uma coisa bonita, assim, todo mundo falar, né? Vocês são 2 intelectuais também, né? E sempre discutiam essas coisas, toda a política da cidade, né? Sempre foram influentes da sociedade de Gravataí. O Edir foi 15 anos. O Edir foi 15 anos presidente do Paladino, por exemplo, né? Na igreja ele teve muita atuação também. Eu também tive muita atuação na igreja e no Paladino eu fiquei diretor social há muitos anos, mas não fiquei todo o tempo com ele, porque eu acabei me desiludindo desse tipo de trabalho, né? Cada um tem uma missão. E ele atuou até como escoteiro, atuou em várias atividades aqui. Ele há um fato que você pode prestar atenção, que é o seguinte: será que aquela pessoa é um bom candidato? Veja qual é a vida regressa dele. Se ele foi um homem que se preocupou com a sua comunidade, ele será um bom governante. Mas ele é uma ótima pessoa, honesto, cuida bem da família, ele vai usar o cargo para deixar a família bem. Então o Edir sempre teve esse espírito comunitário, de trabalhar para a comunidade de graça, desde a política estudantil, né? Cuidando para não ser preso na época da Revolução, né? Nós somos um direita sem ser muito direita, né? Então ele foi perigoso para ele na época da Revolução. Nosso próprio tio Dorival foi preso. Então essa lembrança que eu tenho dele é assim. A dupla que nós formava, Martinelli, é assim, ó. O Edir com a cabeça nas nuvens e o Hamilton com os pés no chão. Tinha que ser de 2 para fazer uma coisa que seria ideal num, né?